Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Você está vendo que hoje o nosso culto está um pouco diferente, né? Hoje, praticamente, é o nosso primeiro culto de missões com os homens no ano de 2025. Eu quero que você leia esse versículo comigo aqui. O que está escrito aqui? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão. Qual é a minha missão? Quando o Senhor ele me resgatou, ir por todo mundo, aonde eu estiver, que eu tiver a oportunidade de falar do grande amor de Deus. Nós lemos aqui a palavra do Senhor que diz que aquele que crer e for batizado será a promessa do nosso Deus. Então nós devemos anunciar as grandezas do Senhor. Então Deus, irmãos, tem nos dado essa oportunidade de levar esta palavra que dá vida, que transforma, que liberta. Quantas pessoas aqui nesta noite não sentiram o impacto, às vezes, do desastre do mundo, das coisas que o mundo oferece, mas um dia ouviu a palavra de Deus, e o Senhor o resgatou, e o Senhor sarou, e o Senhor transformou, como já foi falado aqui, o Senhor, nós fomos ali até aquele local, fazer uma missão, e ali nós vimos pessoas carentes de quê, irmãos? Do perdão, carente de quê, irmãos? Da palavra, e carente de alimento, carente de roupa, você via carência em tudo. Nós fomos um dia antes visitar aquele local. Foi eu, o irmão Jaime, a irmã Manusa, o irmão Valdemir. Nós fomos visitar para ver como era o ambiente, ali apresentar o Senhor. E nós vimos ali naquele local, irmãos, uma mãe, um bebê, sem-nascido praticamente ali, comprando droga, lutando para comprar droga. São pessoas que estão cativas, e muitas das vezes a sociedade, e até às vezes nós mesmos, que vemos uma pessoa dessa, às vezes você não quer estar perto, você quer estar distante, porque chega pedindo, chega querendo alguma coisa ali. Mas essa pessoa precisa de algo, de quê? Do amor de Deus. Então, se você tem uma palavra, quando alguém chegar assim, não feche os seus olhos para essas pessoas que são carentes do amor de Deus. Já está pronto o vídeo, senhor? Eu quero passar aqui um momento aqui. Gabriel, pode ligar a luz aí para os irmãos ver aqui a missão que nós fizemos no sábado anterior a esse. Glória a Deus. Naquele 17, a primeira imagem, aqui já foi lá no local, levamos roupas, levamos um sopão, uma panela de sopa ali, alimentar aquelas pessoas ali que estavam famintas, irmãos. Teve pessoas ali que repetiram várias e várias vezes, fazendo fila ali para a sopa. A roupa que nós levamos para os homens, olha que nós levamos bastante roupa, viu? Mas as roupas acabaram rapidamente, Praticamente ali muita gente, quando viu que nós estávamos servindo sopa, levando uma palavra ali, levando ali um alimento, as pessoas mesmo elas chegam, como o Valdemir falou aqui, às vezes a gente até se preocupa, porque são pessoas que são trocadas ali, as pessoas se preocupam, mas nós fomos recebidos ali com muito amor, com muito carinho, ouviram a gente. Aqui já foi na chegada, a nossa chegada na missão naquele local ali. Então foi essa equipe. E agradecer a Deus pela vida, a disposição de cada homem, de cada mulher, porque a missão não é só, pode acender a luz, Gabriel. A missão ela não foi só dos homens, ela foi a missão da igreja. Apesar dos homens estarem na frente, a missão é com toda a igreja. Então, com certeza, nós vamos fazer outras missões. E se for as mulheres que vão fazer, nós estaremos apoiando. Se for os jovens que forem, nós vamos estar apoiando. Amém, irmãos? Amém. Então, quando for feita essa mobilização,
eu queria contar com o apoio da igreja, porque ali nós levamos a palavra, o alimento é o social, né? E aquelas pessoas, elas se sentem abraçadas, viu? Elas se sentem confortáveis ali com a presença da igreja, porque são pessoas que elas desconfiam de todo mundo, porque todo mundo ali quer roubar uma outra, viu? Apesar de não ter nada. Já pensou, irmãos? Um irmão lá, uma pessoa pegou a roupa lá e eu fiquei conversando ali com ele, mas ele estava preocupado que alguém roubar o que ele pegou naquele momento ali para ele vestir. Ele todo tentando jogar nessa cola ali. Então são pessoas assim, irmãos, que são desconfiadas de tudo. Então, mas quando você leva o amor de Deus, com certeza também o Senhor ali, ele se faz presente. Amém? Nesse momento, nós iremos fazer aqui uma pequena encenação daquilo que Jesus ele deixou, né, em uma parábola, a qual um sacerdote, uma pessoa importante chegou até ele e perguntou: Senhor, quem é o meu próximo? Você já sabe quem é o seu próximo? Amém? Então nós queremos passar essa encenação aqui nesta noite do bom samaritano. Diz assim: e disse Jesus: um certo dia descia um homem de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos dos salteadores, agindo com violência, os quais o despojaram, espancando até o chão, se retiraram, deixando meio morto. E enquanto ele sangrava, ocasionalmente, pelo mesmo caminho, um certo sacerdote descia. Vendo, passou de lá, porque não tinha amor para com o seu semelhante. Essa era a verdade que sentia. De igual modo também, um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lá, fazendo a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor, e no seu caminho ele continuou, e alguém pelo chão caído ficou. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhes as suas feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Pondo sobre o seu animal, o levou a uma estalagem. E dele cruzou. Partindo ao outro dia, tirou uma quantia de dinheiro e deu ao hospedeiro, e disse-lhes: cuidai dele, e tudo quanto mais gastar, quando voltar, eu vou te pagar. Essa é uma grande lição de amor ao próximo que Jesus deixou. O bom samaritano não olhou para a sua aparência, nem para o que tinha a oferecer. O bom samaritano hoje pode ser você. Você é você, que reflete a imagem do Senhor. Os olhos que o mundo ainda não
amor nesta terra. Um dia Jesus iria a caminho de Jerusalém e ele ia passar pela aldeia dos samaritanos, e eles não deixaram, não hospedaram Jesus naquele local. E João disse assim: Senhor, vou orar para cair fogo do céu e queimar esse pessoal aqui. Jesus disse: não sabeis de qual espírito eu sou? Eu não vim destruir, eu vim salvar aqueles que haviam perdido. Então esse é o grande amor do nosso Deus. Irmãos, eu quero deixar esta noite também, convidar você a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, glória a Deus. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, e depois você continua lendo do 10 até o 15, glórias ao Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Verso 1: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, diga assim, perto de Damasco, subitamente acercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. O verso 10: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor, e disse-lhes o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, e para que ele voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e eis que tem poder nos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse o Senhor, porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, diga vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, hoje nós, glória a Deus, aleluias, hoje nós iremos falar sobre o tema da palavra do nosso Deus, por nome, o chamado de Deus. Você já descobriu, já entendeu qual é o chamado de Deus para a tua vida? Eu digo para você, durante muitos anos, eu queria só estar sentado no banco, ouvindo a palavra. Eu queria só ser crente, né?
me chamou para algo mais. É muito bom estar sentado ouvindo, sim, é muito bom. Mas Deus, Ele tem grande obra na tua vida, Ele está sentado aí. Aleluia. Grande obra tem o Senhor para com você. A Bíblia, ela vai dizer que o chamado, primeiro, o Senhor, Ele chama para que nós, para conhecer os mistérios do reino de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 13, verso 10 e 11, que diz assim: os discípulos, aproximando-se, perguntaram: por que tu falas por parábolas? E ele respondeu: a vocês, a eles. E Jesus respondeu: vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a este povo é dado parábolas, para que vendo não entendam, ouvindo não compreendam. Então, irmãos, o Senhor hoje Ele nos chamou para nós conhecer os mistérios do que? Do reino de Deus. O Senhor, Ele tem grandes coisas a revelar a cada um de nós, a começar a entender o propósito do Senhor na nossa vida. Muitas pessoas, eu falo aqui, talvez de mim, de algumas pessoas que eu conheço, próximo de mim, que o Senhor resgatou o mundo e começou a mostrar as suas grandezas, começou a revelar o seu propósito, aquilo que verdadeiramente Ele queria fazer. E aquelas pessoas, irmãos, começaram a se entregar, porque há outras pessoas também que não querem se entregar. Há pessoas que dizem assim: não, o Senhor está bom aqui, eu não quero mais sair daqui. E aí, irmãos, quando Deus Ele tem obra na vida de pessoas, Ele começa a apertar. Quando Deus Ele tem obra na vida de pessoas, Ele começa, muitas das vezes, a fazer como a águia faz com a sua prole. Você já viu como é que ela faz? A águia, filha, ela está confortável, porque a mãe pega ali o peixe, a caça, e leva para ela se alimentar. Ela está confortável, ela não quer sair do ninho. Por quê? Porque está confortável para ela. E o que a mãe faz? Ela vai tirando ali as penas, as folhas, aquilo que está dando conforto, né? E muitas das vezes os ninhos, irmãos, é de pedras pontiagudas. E quando aquelas pedras batem ela começa a se sentir desconfortável. Então vai chegar um momento que ela vai querer sair daquele local ali. Então muitas das vezes o Senhor Ele começa a apertar, a fazer, para que nós venhamos se entregar mais. A pessoas que faz, como diz, uma visão que Ezequiel teve. Há pessoas que elas querem estar com água somente no tornozelo, porque é confortável. Quem já foi na beira do mar ou na beira do rio, e a pessoa fica andando ali pelas margens da praia, né? E ali jogando água pelos pés, caminhando. Para ela é confortável fazer isso aí, sentir somente ali a brisa da água batendo nos pés. Mas na hora que ela quer sair, ela sai com facilidade. Ela não quer muito compromisso, ela não quer entrar, porque muitas das vezes a água vai estar fria. Mas há pessoas, irmãos, que querem mais, então ela entra mais um pouquinho e vai até o joelho. E quando a água ela bate no joelho, você perde a mobilidade, porque agora fica mais difícil você andar. Mas há pessoas que querem mais desse compromisso com Deus, e elas começam a entrar naquele rio, e ali a água já está no lombo, ela já não tem muita mobilidade de fazer o que quer, a sua vontade, porque na maioria das vezes a pessoa que ela vem para Cristo, eu digo para você que eu era um deles. Nós não queremos muito compromisso, nós queremos ir para a igreja, para a nossa casa, é só isso. Nós não queremos muito entrar nos mistérios, naquilo que Deus Ele tem
para nós. Às vezes nós queremos ficar superficiais. Mas quando eu e você, nós entendemos que a nossa dependência é do Senhor, que eu quero mais ter um compromisso com Deus, eu começo a entrar naquele rio. E quando a Bíblia vai dizer ali que eu não encontro mais terra no pé, eu preciso agora nadar, a minha dependência agora é totalmente do nosso Deus. E o Senhor ali, Ele começa a se revelar, Ele começa a mostrar, porque agora você e eu, nós começamos a dizer: Senhor, eu quero ter um relacionamento verdadeiro contigo. E Deus, Ele começa a se manifestar. O chamado de Deus, irmãos, para ter olhos abertos. Eu preciso mergulhar nesse rio. Eu preciso ter intimidade com Deus. Para no chamado eu conseguir ter visões. Porque a Bíblia vai dizer que Ananias, ele estava naquele local ali, e o Senhor apareceu a ele como? Em uma visão. Deus deu uma visão para ele. Qual foi a visão? De um homem que, quando ele entrasse naquele local, ele ia orar por ele, e aquele homem ia ser transformado, ia ser liberto, a sua vida não ia ser mais a mesma. Mas quantos não perderam a visão? Muitas das vezes por causa do prêmio. Hoje nós vivemos dias aonde nós corremos de um canto para o outro, lutando para conseguir um carro melhor, uma casa melhor, ou pagar. Nós lutamos diariamente, e muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, a visão fica como a visão de Balaão, a qual recebeu ou estava de olho em que? Um prêmio. A qual a Bíblia vai dizer que se não fosse a jumenta, a pessoa, irmãos, quando a jumenta tem mais visão do que o profeta, é difícil, né? Quando um animal conseguir ver coisas mais do que o profeta de Deus, porque foi isso que aconteceu com Balaão. Então Deus, Ele está resgatando hoje, nesses últimos dias, um povo que ele comece a ter visões, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que o Senhor, Ele está às portas, e nós precisamos ter a revelação, o discernimento daquilo que o Senhor, Ele quer para conosco. Visão espiritual, para o Senhor abrir os nossos olhos e dizer: olha, vai até tal lugar e ora por fulano de tal, olha, fulano está passando por isso, ora por ele. Isso é para a igreja, irmãos, é para nós, não é somente para o pastor, para os diáconos, é para a igreja. A palavra que nós lemos é que a igreja teria autoridade para expulsar demônios. Que aquele que crê, está falando que é o pastor? Está falando que é o dirigente? Está falando aquele que crê. Somente isso. Então o que eu preciso? Só crer, para que o milagre do Senhor venha a ser derramado nas vidas. Eu preciso somente crer. Então, quantas pessoas começaram até tendo visão? Balaão era um homem que a Bíblia vai dizer que ele tinha visões de olhos abertos. Já pensou? Ele não precisava fechar os olhos para ter visão de Deus, não precisava. Era um homem que tinha intimidade, mas acabou perdendo a visão por causa do prêmio. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Que a visão do Senhor é para nós. Então, quando você estiver, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu consiga ver. Às vezes tem coisa, irmãos, lá no teu trabalho, aonde você estiver, tem pessoas que não gostam de você, mas você não sabe disso. E muitas das vezes até quer o teu mal, mas você não sabe disso.
e que às vezes a pessoa abre até o coração para aquela pessoa, mas você não sabe disso. Se você não tiver visão de Deus, se o Senhor não conseguir te mostrar, você pode ser, cair até mesmo em uma armadilha. E aquela pessoa que se diz que ame, pode estar se levantando futuramente. Então nós precisamos ter a nossa visão espiritual restaurada. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor nesta noite. Só pensando, chamados. A terceira coisa, Deus ele nos chama para nós conhecermos os seus mistérios. A segunda coisa, Deus ele nos chama para ter olhos abertos. A terceira coisa, Deus ele nos chama para ser santos. Aqui, irmãos, é uma coisa a qual muitos, eu já vi até algumas pessoas dizerem: irmão, eu não sou santo, mas Deus, a Bíblia vai dizer que Ele nos chamou para ser santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós ainda somos pecadores, não deixamos de ser pecadores, mas agora nós somos separados, porque muitas pessoas ainda têm entendimento que santo é aquele que não peca, né? Bom, santo que não peca é só aquele que paga, né? Está lá, não peca, é o santo, né? Mas nós ainda estamos nesse, mas Deus nos chamou para a santificação. O que é santificação? É buscarmos a cada momento estarmos separando das coisas mundanas, daquilo que está nos separando da nossa comunhão com Deus. Se nós queremos fazer uma missão, se nós queremos ser missionários, anunciar o reino de Deus, nós precisamos também andar em santidade diante do nosso Deus, porque a Bíblia ela é clara sobre isso. Em 1 Pedro capítulo 1 verso 15 e 16 que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É um desafio para todo aquele que entregou a vida para Cristo. Irmãos, eu, na minha natureza, eu não consigo. Eu preciso de quem? Do Espírito Santo. É aqui, é sempre entra, não é somente aqui, mas o Espírito Santo, ele está em todo momento da nossa vida. É o Espírito Santo que move o nosso coração para levar uma palavra. É o Espírito Santo que move o nosso coração para estar orando. É o Espírito Santo que move o nosso coração para estar jejuando. É o Espírito Santo que move o nosso coração para estar lendo a palavra. É o Espírito Santo, porque a nossa carne mola não quer fazer nada disso. Mas o Espírito Santo ele nos move também à santidade, a nós vivemos uma vida separada das coisas do mundo, daquilo que está separando a minha comunhão com Deus. O que está afetando a minha comunhão com Deus? Então é uma análise pessoal de cada pessoa. Às vezes é falta de perdão, mas o Espírito Santo está lá, olha, tu precisa. Às vezes é o pensamento que a pessoa não consegue se libertar daquilo ali, mas o Espírito Santo está lá. Às vezes é o desejo desenfreado, mas o Espírito Santo está lá falando. Então, o que eu devo fazer? Dizer, Espírito Santo, eu não consigo sozinho, eu preciso de você, eu quero você na minha vida. Então isso está me atrapalhando a ter comunhão com meu Deus. Me ajuda, meu irmão, você vai ter ajuda imediata. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Ele está conosco todo momento. Jesus ele disse: olha, se eu não for, Ele não vem, mas se eu for, eu vou enviar Ele, e Ele enviou, e está conosco todos os dias, todo momento, nos ajudando, fortalecendo, nos dando direção, abrindo os nossos olhos. Só quem faz isso é Ele, irmãos. É o Espírito Santo que diz assim. Agora, a irmã Vanusa falou: olha, dia 1º, dia 2 e dia 3, a igreja está convocada a fazer o que, irmãos? Jejum.
jejuar. Ela quer, você tem prazer nisso aí. Oh, glória a Deus, vou jejuar agora. Mas aí agora eu vou mortificar ela, não. Até esse horário, Senhor, eu estou aqui me santificando e consagrando a Ti, para que o Senhor tenha liberdade, para saber que o Senhor tem liberdade na minha vida, porque eu quero ser um missionário, eu quero poder pregar a Tua palavra. Há pessoas que não sentem prazer de falar de Jesus, mas por quê? Porque muitas das vezes está vazio. Como é que a gente vai dar algo que nós não temos medido? Eu só consigo falar de futebol se eu estiver como, irmãos? Assistindo, sim ou não? Estiver ali, irmão, outros podem falar de novela, mas se eu gosto de falar de Jesus, eu preciso estar meditando na palavra, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Porque quando uma pessoa, eu vou dizer para você, como é maravilhoso conversar com alguém que está com desejo de ouvir Jesus. Por quê? Porque se você está cheio, meu irmão, você vai ali, olha, fala grandemente das grandezas do Senhor para aquela pessoa. E você sente quando alguém está com sede, irmãos. Você sente quando aquela pessoa está receptiva para receber dessa palavra. E aí, meu irmão, você tem a alegria de poder ministrar. Mais uma coisa sobre o chamado de Deus, a quarta coisa, a obediência. Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 9, o verso 11 diz assim: e disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aqui, meus irmãos, eu digo para você, a obediência, ela é algo fundamental na nossa vida. Obedecer. A Bíblia também ela vai dizer, porque eu quero fazer um comparativo para você e nós entendermos nesta noite, que Deus ele levantou em Israel um rei chamado Saul. E em um determinado momento, o Senhor levantou um profeta e falou com Saul e disse: olha, vai e destrói todo aquele povo, não deixa nada, destrói tudo. E aí Saul foi, né? O Senhor aqui, foi. E aí o Senhor ali fala com o profeta e diz: olha, eu me arrependo. Você já pensou que palavra dura, não é verdade? Eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Então, essa palavra dura, sabe? Quando eu leio isso aí, eu vou dizer para você que eu fico tremendo. Deus levantando um homem para fazer uma obra, e aquele homem ali era um homem desobediente, porque não era para destruir tudo, irmãos. Aí Saul, os homens dele, olha, o líder, a pessoa que está na frente de uma obra, ele é outra coisa que eu digo que tem que ter muito cuidado. Porque os homens de Saul disseram assim: vamos deixar o melhor, né? Vamos deixar o melhor para sacrificar para quem, irmãos? Para quem era o sacrifício? Para Deus, ó, coisa boa, não é verdade? Vamos deixar o melhor das ovelhas para sacrificar para Deus. E Saul diz: mas qual era a palavra do Senhor para ele? Não deixa nada. E a Bíblia vai dizer que quando Samuel chegou naquele lugar, o rei tinha passado, né, ali, não pensava mais que ia acontecer nada com ele. E quando Samuel chegou, ele começou a cumprir a palavra do Senhor, fiz o que o Senhor me ordenou. Aí Samuel disse assim: esse monte de ovelha aí, berrando aí. Disse: não, rapaz, ó, eu tive uma boa ideia. Eu deixei ele para sacrificar para o Senhor. Irmãos, aí na Bíblia escreve assim uma palavra: é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, ela é muito melhor do que o sacrifício. Sacrificar não é ruim, não, irmãos.
Então, quando Deus ele fala com Ananias, ele questiona. Agora aqui eu quero fazer um ponto aqui, porque eu e você, às vezes, quando Deus ele nos manda fazer ou nos direciona a fazer algo que nós não entendemos, nós podemos perguntar: sim ou não? Ananias, aquele que o Senhor ouviu falar uma coisa, eu já ouvi falar desse homem aí, viu? Esse cabo é ruim, merece salvação não, viu? Esse camarada aí, sabe o que ele faz com a igreja? Ele prende, ele manda matar. Esse não é um camarada que pode ir lá não. Aí o Senhor, meu irmão, por isso que eu estou lhe falando, obedecer é algo que ele gera uma bênção, ele gera milagre. Quando eu e você obedecemos ao Senhor, mesmo sem a gente entender algumas coisas ainda, o Senhor ele vai revelando de acordo com a sua vontade. E o Senhor ele diz assim: olha, vai, porque esse é para mim um vaso. Irmãos, quando nós falamos aqui sobre pessoas que são chamadas, são pessoas que ouvem a palavra e dizem: vem para Jesus, vem para Jesus, vem. Eu não sei se você hoje está aqui como chamado ou como escolhido, porque aqui pode ter essas duas classes: pessoas que foram chamadas ou pessoas que foram escolhidas. Saulo, ele foi uma das pessoas que o Senhor, ele disse: eu escolhi. Para quê? Para que o meu nome fosse levado. Aonde, irmãos? No meio dos gentios, dos reis e do povo de Israel. Deus escolheu Saulo para esse propósito. Mas eu posso ser chamado. O Senhor ele me chamou também. Para quê? Para fazer a sua obra. O Senhor ele me chamou para quê? Para quê? Para anunciar o Evangelho. Aqui nós vemos pessoas que foram ganhas por alguém, e aquela pessoa começa a dar fruto. Saulo foi dele. O Senhor ele apareceu a Saulo, e ele disse assim: olha, vai, Ananias, vai lá e ora por ele. Você já orou por alguém aqui? Você já deu, ou fez uma oração, ou acompanhou alguém? E aqui eu quero encerrar. Quando aquela pessoa que você acompanha, que você ora, que você pagou o preço, aquela pessoa começa a dar fruto, você começa a sentir uma coisa chamada alegria, porque você vê que o teu trabalho ele não foi vão. A Bíblia ela vai dizer que esse homem aqui ele foi um dos grandes missionários. Às vezes Ananias, o que foi que ele fez? Só orar, impor as mãos, o Espírito Santo desceu. Mas Saulo, aqui você não ouve mais falar de Ananias. Ananias você não escuta mais. Às vezes Deus ele pode nos usar para uma pessoa, ganhar aquela pessoa, pagar o preço para aquela pessoa, e aquela pessoa começar a crescer, e eu não. E glória a Deus, eu estou tentando alegrar com ele, porque ele começa a dar fruto, ele começa a anunciar o reino de Deus. Deus fez uma obra tão grande na vida daquela pessoa, que ele começa a dizer: olha, Jesus é bom, é maravilhoso, começa a se entregar, a entrar naquele rio, e o Senhor ele começa a operar milagres. Então começa a mirar pessoas, porque Saulo ele não merecia. Ele era um camarada ruim, perseguia a igreja, mas por quê? Porque ele não entendia. Sim ou não? Ele achava que o que ele estava fazendo era certo. Você já pensou, irmãos, no meio daquela Cracolândia onde nós visitamos, pessoas ali que nós oramos, que talvez a gente nem veja mais, mas nós oramos por ele. Se Deus nos der a oportunidade ou não de ver aquela pessoa dizendo: olha, um dia eu estava naquele local ali e alguém chegou, pôs as mãos sobre mim, orou, anunciou, profetizou, e hoje eu estou liberto, curado, transformado
crescimento, a parte de regar é com o Senhor. Então, hoje, neste culto de missões, começa a abrir o teu entendimento. Vamos abrir. Às vezes, de repente, na tua rua tem alguém que é ruim lá, tem situações, pessoas vendendo droga. Começa a levantar a tua mão de profeta naquele local e dizer: Senhor, esse local aqui eu não aceito. Boca de fundo. Os traficantes vão se converter, meu irmão. Começa a profetizar a palavra de Deus naquele local. Recentemente eu ouvi uma palavra que diz assim: os cientistas pegaram duas águas, pegaram uma água, colocaram em copo, e pegaram outra água e colocaram em copo. E a experiência é mais ou menos assim. Naquele ambiente só falava coisa boa, só coisas maravilhosas. Nós vamos vencer, nós somos mais que vencedores, o Senhor é comigo. E no outro ambiente colocaram pessoas ali dizendo: olha, eu não consigo vencer, eu sou derrotado, é muita luta, é muita dificuldade, ninguém me ama, só coisas assim. E aí eles pegaram, eu não lembro o tempo que ficou esta água nesses locais, mas a experiência era essa. E quando eles pegaram para fazer uma análise daquelas águas, a água ruim, ela não se cristalizava, era uma água que ela não conseguia ter uma pureza. E quando eles pegaram aquela água que só ouvia coisas boas, aquela água, eles notaram que ela se cristalizava de uma forma que a outra não acontecia, de uma pureza que aquela outra não dava. E aí, irmãos, eu pensei quando aquela pessoa falou isso, o nosso corpo ele é feito como, irmão? Me diga aí, 70% mais ou menos é isso, é com água, sim ou não? Então, o meu corpo, quando ele escuta o Jorge dizer: olha, eu não vou conseguir, é só luta, é só dificuldade. Aí, o que o meu corpo, a água que está no meu corpo, aquilo que está no meu corpo, que ele entende? Que eu não vou conseguir, que realmente mesmo é difícil. Mas quando o meu corpo, ele entende a água que está no meu corpo, irmão, isso é saúde, viu? Eu estou falando aqui para você que é saúde. Muitas doenças vêm de forma emocionais. A pessoa ela não consegue entender nem porque ela tem aquele tipo de doença, mas às vezes é emocional. Mas por quê? Porque muitas das vezes os sentimentos daquela pessoa, os sentimentos, eu não estou falando mais nem de palavra, mais de sentimento, é só sentimento ruim. Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tem pessoas que às vezes é rancorosa, só vem brigando. Então, o que acontece? O nosso corpo ele sente isso também, viu? Então começa a falarmos a palavra de Deus. Para mim será nesta noite. A Bíblia, ela já nos orienta, né? Que o que saia da tua boca sejam palavras de vida e paz, porque não pode sair da mesma fonte, água boa e água ruim, da mesma fonte não tem, ou é água boa ou é água ruim. Então começa nesta noite a levantar as suas mãos diante daquelas situações que você não consegue, mas o Espírito Santo ele está para nos ajudar. Pessoas estão precisando, irmãos, ouvir uma palavra de mim e de você. Então, no momento e na hora certa, anuncie a palavra do Senhor. Planta a semente, para que no momento e na hora certa, essa semente ela venha germinar e crescer, como aconteceu com Saulo. Ananias ele não viu mais, mas a Bíblia vai dizer que ele foi um grande missionário.
ganhou almas, vidas para o reino de Deus. Porque uma pessoa foi obediente ao Senhor, foi lá e pôs as mãos, orou por ele. Então, eu digo, quantas pessoas nós temos ganhado para o reino de Deus? E você já tem visto ela dar fruto. Nós somos fruto de alguém, sim ou não? Alguém um dia pregou para nós, sim ou não? Falou das grandezas de Deus para nós. Nós somos frutos de alguém. E talvez aquela pessoa nem é pastor, como a irmã Luz na época do seu esposo, como o irmão Wilson foi para a Deusiana. Mas um dia eles ganharam, falaram, anunciaram, e talvez essas pessoas estão crescendo mais do que. Então, glória a Deus por isso, porque importa que ele cresça, amém? Que o reino do Senhor ele cresça. Então, glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento e você pensar nesta noite: o que eu estou fazendo no reino de Deus? Quantas almas eu tenho ganhado no reino de Deus? Eu tenho consolidado, eu tenho levado pessoas, eu tenho pagado preço por alguém? Glórias ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Enquanto o irmão Wilson aqui vai estar louvando. Feche os seus olhos nesse momento. Nessa oportunidade, vamos adorar o nome do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Porque eu desejo mais de Ti te conhecer. Eu desejo estar mais próximo de Ti. Fala com o Senhor nesta noite, abra o teu coração, para que o reino de Deus ele venha crescer. Eu preciso anunciar. Aleluia. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, ó Rei dos Reis. Queremos sentir, Senhor, a Tua presença, Pai. Quebrando cadeias, libertando vidas, Senhor, transformando, Pai, Senhor, as águas que são ruins em águas saudáveis, águas boas, Senhor, que o nosso corpo ele venha sentir da Tua presença. Senhor, nós estamos aqui nesta noite e nós queremos sentir a Tua maravilhosa presença neste ambiente aqui, Senhor, sendo derramado nesta água, lavando, Senhor, as nossas falhas, perdoando os nossos pecados, purificando, Senhor, a nossa vida, Pai. Então, nesta noite, querido Espírito Santo, manifesta a Tua glória, nos levanta com poder e com autoridade para anunciar o reino de Deus. E quebra, Senhor, todas as cadeias que possam prender, Senhor, a nossa vida, Pai.
haverá uma equipe, haverá ainda uma missão com crianças, com as mulheres, com a EBD, com as jovens. Próximas são os jovens. Nós já temos uma missão direcionada para os jovens. Vamos fazer ali em nome de Jesus, depois vamos estar anunciando. Eu só quero pedir aqui, nós vamos fazer um sorteio. Só vamos lá, Miguel, lá. Entrega lá para a Axel, para mim. Irmãos, como o Jorge estava falando, amanhã é dia 1º. 1, 2 e 3. São as primícias do mês de setembro. E esses primeiros nós vamos apresentar ao Senhor. Esses três nós vamos apresentar ao Senhor. Primeiro dia, amanhã, você vai fazer de acordo com a sua condição. Se quiser fazer os 3 dias, vamos lá. Se quiser fazer de 6 às 6, vamos lá. Até meio-dia, vamos lá. Então, de acordo com a sua condição. Mas o primeiro, coloque a sua vida com Deus, sua casa, sua família. Primeiro, sua vida espiritual, sua família, sua casa, seus negócios. Primeiro dia, apresente e declare salvação na sua casa, salvação na nossa casa, salvação na nossa família, salvação. Porque, irmãos, Cristo se aproxima, Cristo está voltando e ainda dá tempo de fazer missão, ainda dá tempo de ganhar almas para Jesus, de cuidar de alguém, de fazer algo pelo reino de Deus. Amém, irmãos? Todas as crianças podem aqui nesse meio, todas as crianças podem aqui nesse meio. Aleluia. Todas, pode botar, trazer, todas as crianças. Vai, vamos pegar comigo, todas. As lindas de criança aqui comigo. Todas podem pegar. Os homens, irmãos, vão descer os obreiros. Vamos fazer um clamor, irmãos, para nossas crianças. Pode trazer aqui. O missionário, que estão nossas crianças. Eu já estou com essa vontade de fazer isso. Quinta-feira, eu falei com o irmão, vamos fazer um clamor para nossas crianças. Vamos fazer uma intercessão, irmãos, para as nossas crianças. Traga as crianças, traga elas. Enquanto as meninas preparam aqui para nós, fazemos um sorteio. Hoje vamos fazer um sorteio dos jovens, sábado agora, o passeio dos jovens. E o sorteio daqui a pouco. Quem quiser comer um pudim, vem comprar aqui. Quem não quiser, vou fazer um. Não tem mascota para vender. Terminando essa daqui, vamos conversar com as crianças. Terminando as crianças, vamos conversar dos terminados. Tá bom? Cadê a mãe dessa criança aqui?
venha, não falte terça-feira. Quinta-feira, nós estamos numa campanha, né, Wilson? Uma campanha de paz, da proteção, é assim? A proteção, buscando a proteção de Deus. Glória a Deus. Irmãos, quantos querem parabenizar o trabalho de missão com homens? Foi uma bênção, que Deus abençoe, Jorge e sua equipe. Vamos aqui no final, os homens aqui, ó. Uma foto bonita, aqui o Jorge. O próximo vai ser os nossos jovens, mês de setembro. Antes dos jovens haverá um trabalho com a missão da EPD. Mamãe está montando aí uma estrutura, vai ser uma estrutura igual essa, assim, cada qual no seu departamento. Depois dos jovens, em outubro vai ser mulheres e crianças também, todas farão missão. Temos um projeto para todas as crianças. Depois, temos um projeto com 8 homens. Um projeto muito bacana também. Amém? Olha. Glória a Deus. Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar para vocês. Quantas meninas estão me vendendo ali? Graças a Deus, que Deus abençoe o trabalho. O primeiro dia de oração de jejum vai ser sua casa, família. O segundo dia, irmãos, vamos ganhar nossos bairros, as nossas ruas, as famílias. Eu declaro a nossa rua será uma rua de paz, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que converterão ao Senhor, todos ali, se dobrarão diante do Rei Todo-Poderoso. A comunidade com Jesus, o cidadão, Fazendinha, Vila Real, Canarana, qual outro, irmãos, bairros? Diga aí o seu bairro. Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Número 9, Pai de Fátima. Irmãos, nós vamos, a intercessão é extremamente poderosa e quem faz a obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Já todo mundo, muito bem. Eu quero chamar aqui 3 crianças, uma por vez. 3 crianças, vem aqui. Sobe aqui, por favor. O primeiro brinde, irmãos, vai ser. Nós esquecemos do ano passado, mas não vai ficar dando dinheiro. Deixa eu só montar. Eu imagino, você não imagina sua letra, mas o nome é Marlise. Marlise, eu acho que isso aqui é do William, não é nada, eu vi o William, né? Marlise Menezes. O número do telefone de mão. É o William. Eu certeza porque quando ele mandou as cordas, eu dei uma olhada na letra. Eu estou aqui na revelação do Senhor. É porque é rua Olímpio, irmão. Rua Olímpio. É o William, eu tenho certeza que é o William. É o William. Ele comprou as cordas, escolheu o William. Hã? R$50. Glória a Deus, R$50. E é no frango. O frango. Hoje não tem mais frango. William. Glória a Deus. Essa informação se comprou agora. Esse aqui é o pudim. Eu vou te visitar daqui a pouco na casa. A mãe daqui, ó. Esse primeiro aqui, ó.
a comunhão e a consolação do Espírito Santo